Polícia Federal conclui inquérito e indicia Jair Bolsonaro, Carlos e Ramagem por ABIN paralela. E você vai ver ainda. Donald Trump pede que moradores deixem Teherã e descarta trégua entre Israel e Irã. E ainda, Câmara dos Deputados aprova projeto para derrubar decreto do IOF. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Bom dia para você que decidiu ficar bem informado. Agora são 11 horas e 30 minutos. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou a cúpula do G7 no Canadá nesta segunda-feira à noite, um dia antes do previsto devido ao conflito entre Israel e Irã. Em sua rede social, ele advertiu que os moradores de Teherã deixem a capital imediatamente, ao mesmo tempo em que o porta-aviões mais antigo da Marinha Americana é direcionado ao Oriente Médio. Em sua rede social, o magnata falou duramente sobre o conflito. Trump advertiu aos moradores do Teherã que saíssem imediatamente da cidade onde vivem 10 milhões de pessoas. Disse ainda que o Irã deveria ter assinado o acordo proposto pelos Estados Unidos que proibia o país de possuir arma nuclear e ressaltou: não está trabalhando por um cessar-fogo. O posicionamento ocorre enquanto Israel intensifica seus ataques no Irã, que, segundo o governo israelense, tem como objetivo destruir as atividades nucleares contestadas do Estado teocrático. Trump tem evitado responder diretamente se os Estados Unidos participam das ações militares israelenses, embora afirme que o país não esteve envolvido nos ataques iniciais. Mas também não descarta o envolvimento no conflito em algum momento. Enquanto isso, o porta-aviões americano Nimitz, que estava no mar da China Meridional, está se deslocando em direção ao Oriente Médio. A informação é do site Marine Traffic, que acompanha em tempo real a posição de navios em todo o mundo. O embarque atualmente se encontra no Estreito de Malaca, entre a ilha da Indonésia de Sumatra e a Malásia. Segundo o governo do Vietnã, uma carta da embaixada americana informa uma recepção a bordo do Nimitz prevista para 20 de junho, durante uma visita do porta-aviões à cidade vietnamita de Da Nang, que foi cancelada. O texto menciona uma necessidade operacional emergente para a conveniência do cancelamento do evento. Israel, aliado dos Estados Unidos, lançou uma campanha aérea sem precedentes na sexta-feira contra o Irã, que responde com disparos de mísseis. Essa é a primeira vez que dois países inimigos se envolvem em um confronto militar tão intenso. O exército de Israel anunciou hoje a morte do chefe militar iraniano Ali Shadmani, que atuava como chefe do Estado-Maior em tempos de guerra. Ele era considerado o principal oficial militar do país e a figura mais próxima de Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã que Israel planeja matar. Uma porta-voz do exército israelense disse que o óbito ocorreu durante um ataque aéreo noturno a um centro de comando no coração de Teherã. Desde o início do conflito, foram registrados mais de 200 mortos no Irã, segundo autoridades, enquanto em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu relatou a morte de cerca de 20 pessoas. Sobre esse assunto e as possíveis consequências dos Estados Unidos intervirem em apoio a Israel, vamos falar agora com o mestre e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. Professor, bom dia. Ei, Tabata, bom dia, uma satisfação estar contigo. Muito obrigada, professor. Vamos lá. Tem muita coisa para a gente falar, para tratar, né? Líderes do G7, eles se reuniram no Canadá. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japão, Alemanha, França e Itália. Eles tratam os ataques de Israel como direito de defesa e declararam um apoio em documento conjunto. O Grupo dos Sete afirma que o Irã é a principal fonte de instabilidade e terror na região e pedem que a solução para o conflito leve a um cessar-fogo em Gaza, é importante ressaltar, onde mais de 55 mil palestinos morreram pelos ataques massivos de Israel.
O acordo, professor, ele foi assinado pelo presidente americano, que deixou a cúpula antes do previsto. E aí, diante das publicações de Trump na rede social, que nós acompanhamos até anteriormente na reportagem, inclusive com uma advertência para que as pessoas deixem Teherã e o redirecionamento do porta-aviões americano à região, ao Oriente Médio, indicam a entrada ativa dos Estados Unidos no conflito? No mínimo que os Estados Unidos está se preparando, ou a pedido do Donald Trump, ou que ele muito criticou enquanto esteve na oposição, do tal Deep State. O conjunto de agências e funcionários típicos estão criando todo um conjunto de circunstâncias em que ele, Donald Trump, se veria obrigado a participar do conflito. Não é só o envio de forças navais, mas em especial hoje, Tabata, foram vistos no Reino Unido 12 caças, 35 dos Estados Unidos, em grupos de 4 encaminhados também por cargueiros, ou seja, aviões que reabastecem. E um outro site que acompanha a mobilização de tropas documenta 17 desses abastecedores aéreos dos Estados Unidos se aglutinando na Grécia e em Kosovo, dando, no mínimo, essa capacidade operacional de atuação no palco de guerra contra o Irã, caso o Donald Trump assim deseja. Só uma última nota, essas questões do G7 só reforçam a própria hipocrisia do grupo, que negou o argumento da Rússia de agir preventivamente quando um inimigo poderia estar se aglutinando com aliados para agir na Ucrânia, e agora acusa o Irã de está causando uma insegurança para Israel a justificar essa legítima defesa. Nem no caso da Rússia, nem no caso de Israel, o direito internacional autoriza uma agressão ao território de outro país. Ponto muito importante, né, professor, para mostrar aí as contradições do grupo. E aí um outro ponto, Israel diz ter matado o principal comandante militar do Irã, que eu mencionei, Ali Shadmani. Qual a consequência para o Irã, professor? Ou ele logo será substituído? Depois desse óbito, né, confirmado por Israel, o Irã ele dá sinais de que busca uma saída diplomática, ou isso está cada vez mais longe? Israel tem uma sequência de eliminações, eles falam de decapitação, não é cortar a cabeça, mas é eliminação, porque eles fazem analogia como se houvesse um polvo ou uma cobra, serpente de múltiplas cabeças. E o Irã, muitas das vezes, reconhece essa eliminação de lideranças. Esse, por enquanto, veio apenas por nota na imprensa, não teve nota da diplomacia ou mesmo das Forças Armadas, e pouco a pouco o Irã tem substituído. Algumas dessas lideranças estavam no cargo há mais de 30 anos e certamente tinham substitutos. Então, é possível que tenha acontecido esse golpe. Nem todo mundo é tão expert, tem capacidade de comandar como algumas lideranças, mas, por enquanto, parece que o Irã está seguro que tem autoridades para substituir essas que foram eliminadas. Existem indícios, Tabata, de que o Israel realmente tem conseguido reduzir a capacidade de resposta do Irã, seja por eliminação dessas lideranças ou mesmo destruição de mísseis. De fato, no primeiro dia foram 200 mísseis, hoje foram apenas 30, isso contando o que aconteceu nos últimos 30 minutos. Mas a gente não pode ter certeza se isso é uma escolha racional do Irã de preservar e abrir janela para a diplomacia, um campo de negociação, ou se realmente está cada vez mais debilitado. O que veio de nota diplomática hoje é que o Irã não vai retroceder, que ele está convicto que está certo, que não tem um programa nuclear e precisa responder a essa agressão que eles consideram ser injusta. E do lado da diplomacia internacional, o Donald Trump tem titubeado, ora dizendo que está intermediando, que vai conseguir um acordo de paz rapidamente, e o conjunto de outros países dizendo que vão apoiar. O Macron disse que vai apoiar, e hoje o Xi Jinping, lá na Ásia Central, pediu todos os países que consigam fazer pressão, tanto sobre o Irã quanto com Israel, que devam pedir para que eles negociem, e que a China também apoiará qualquer cessar-fogo que for negociado entre as partes. Professor, todo o conflito que a gente presencia tem várias
várias questões, né, para abordar, para analisar, e aí as consequências. E uma delas também é economicamente. É um ponto de tensão nesse conflito, é o Estreito de Hormuz, né? Explica para a gente quais os potenciais efeitos sobre a economia global e o sistema internacional se Teherã fechar essa passagem, o Estreito de Hormuz, por favor. O Estreito de Hormuz fica entre o Irã e os Emirados Árabes Unidos e Omã, uma faixa de menos de 20 quilômetros na área mais extensa, chega a ser 13 quilômetros em outra, e por onde passa 21% do petróleo e quase 15% do gás liquefeito consumido pelo mundo inteiro. Não só o exportado pelo Irã, pela Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Omã. Portanto, só esse elemento do risco de fechamento desse estreito faz com que contratos futuros sejam adiados e, portanto, aqueles que compram para refinar ou já compram refinados começam a recalcular o preço porque é uma oferta significativamente reduzida, né, de 1/5, gera um impacto muito grande. Fora isso, Tabata, a gente tem que pensar que não são só a circulação ali naquela região, mas também já houve alvos de refinarias e campos de extração de gás que foram afetados. Não sabemos exatamente se eles estão interrompidos por segurança ou foram danificados em efetivo. Portanto, dentro do Brasil, um esforço muito grande de reduzir o preço do diesel e da gasolina para controlar a inflação do Brasil desde o início do ano pode se reverter caso a Petrobras se veja forçada, por pressão mercadológica mesmo, a adotar os preços internacionais que estão elevados. Só uma última nota, no último dia, os preços baixaram do grande salto que tiveram no final de semana, porque aumentou a chance de um acordo, seja porque o volume de ataques diminuiu, seja por causa desse conjunto de conversas diplomáticas dizendo que os lados estão pedindo intermediação, apesar de nem Israel nem Irã dizerem que procuraram essas vias diplomáticas, mas os aliados estão dizendo nesse sentido. Uma última pergunta relacionando à ONU. O Irã, ele pede a responsabilização de Israel, que começou os ataques na semana passada. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, não sei se eu pronunciei corretamente, perdoe aqui a pronúncia, ele afirmou que os ataques de Israel contradizem as normas internacionais, cobrou uma postura dos países membros da ONU. E aí eu queria te perguntar, o Conselho de Segurança da ONU, ele está bem fragilizado, né? Como recuperar o papel da ONU de assegurar a paz global? Acima de tudo, eu acho que o papel da opinião pública, as pessoas questionarem as ações e as incongruências dos diferentes governos é o maior peso que se poderia fazer, já que os governos, em tese, representam o interesse nacional e deveriam, democraticamente, atuar de acordo com o que é a vontade da população. Infelizmente, eu nem vejo essa uma grande chance de acontecer, Tabata, porque as mídias sociais têm criado um ecossistema em que pessoas reproduzem os seus próprios preconceitos, estão cada vez mais influenciados por notícias falsas, até pela velocidade da informação, e existe realmente um rancor, um ódio pré-estabelecido muito grande que tem criado um clima que favoreça os conflitos internacionais. Infelizmente, aquele conjunto de países que está no Conselho de Segurança estão amarrados em múltiplos interesses que têm feito eles, ora, no discurso dizerem-se a favor do direito internacional para acusar os rivais como violadores do direito e, em outro momento, quando seus interesses estão em jogo, argumentar o direito não é bem assim, tem um interesse maior para exatamente violá-lo. É muito triste a circunstância, porque todos os países que buscam o direito como fonte de estabilidade deveriam defendê-lo acima de qualquer interesse de curto prazo, porque, realmente, no largo contagem de prazo, seria benéfico se todos respeitassem essa moral comum, né? O que é certo. Se foi definido como direito, é porque é o que foi definido como certo. Exatamente. A paz e a vida, né, de civis deveria ser o principal interesse de todos. Professor, olha, muito obrigada pela entrevista. É sempre uma aula falar contigo. Eu falo isso sempre, mas não é mentira, não. Foi um prazer te ouvir. Até uma próxima.
Até breve, espero eu. Obrigado. Bom trabalho. Nós acabamos de ouvir o mestre e doutor em Direito Internacional, Vladimir Feijó. E veja a seguir, Jair Bolsonaro é indiciado no caso da ABIN paralela. E agora vamos ver o tempo em Salvador, na Bahia, 26 graus neste momento. Olha que câmera mais linda. Nós voltamos já. No horário de Brasília, 11 horas e 47 minutos, nós estamos de volta. A Polícia Federal concluiu o inquérito da ABIN paralela e indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o filho dele, Carlos, e outros suspeitos. O esquema envolvia espionagem ilegal de pessoas consideradas pelo governo anterior como adversárias. A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro, o filho dele, vereador Carlos Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Ramagem e Luiz Fernando Correa, diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Informações, no inquérito que investigou o uso do órgão para espionagem ilegal durante o governo do ex-presidente. Ao todo, 35 pessoas foram indicadas para investigadores. Ramagem montou o esquema. Carlos Bolsonaro era o chefe do gabinete do ódio que usava as informações para atacar publicamente os alvos. A atual cúpula da ABIN foi implicada por obstruir as investigações. Para a PF, Jair Bolsonaro sabia do esquema de espionagem e se beneficiava dele. Ramagem, que foi diretor da ABIN durante o governo do ex-presidente, e outras pessoas ligadas a ele são apontadas como responsáveis por montar o esquema de monitoramento ilegal. Já a atual direção da ABIN foi implicada por obstrução de justiça. As investigações indicaram que policiais, servidores e funcionários da ABIN formaram uma organização criminosa para monitorar pessoas e autoridades públicas, invadindo celulares e computadores durante o governo Bolsonaro. Entre os alvos da espionagem estavam autoridades do Judiciário, Legislativo e Executivo, como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o senador Renan Calheiros, além de jornalistas. Ao menos 2 pessoas foram presas e 5 mandados de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Federal de Sergipe. A operação investiga o Esquema Nacional de Descontos Não Autorizados em Aposentadorias e Pensões do INSS. A ação é um desdobramento da operação realizada no mês de abril pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, em 13 estados e no Distrito Federal contra fraudes, no INSS, em que foram descontados quase 3 bilhões de reais de aposentadorias e pensões nos últimos 5 anos. Na primeira ação, 6 pessoas em Sergipe. Agora, as ordens judiciais foram expedidas pela Terceira Vara Federal de Sergipe. Os mandados de prisão foram cumpridos nas cidades de Aracaju e Umbaúba. Já os mandados de busca e apreensão são executados em Aracaju, Cristinápolis e Umbaúba. Além disso, foram sequestrados 5 imóveis vinculados aos investigados, avaliados em aproximadamente 12 milhões de reais. No início do mês de junho, a PF indisponibilizou 14 imóveis no estado com estimativa patrimonial superior a 20 milhões de reais. A Justiça Federal já determinou o bloqueio de 119 milhões de reais em bens de 8 empresas e 9 investigados. A medida atende a ações da Advocacia Geral da União, que já protocolou 15 pedidos cautelares, com decisões favoráveis em 5 deles. Documentos obtidos pela PF e pelo Ministério Público Federal apontaram que o esquema envolveu pagamento de propina a servidores, uso de associações de fachada e lobistas, e 14 associações são investigadas. E em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para um projeto que suspende os efeitos do decreto do IOF. Com isso, a proposta pode ser votada diretamente no plenário, sem passar pelas comissões da Casa. A urgência, aprovada na Câmara por 346 votos,
a favor e 97 contra, permite que a proposta para derrubar decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras, editado pelo governo Lula, seja analisado somente no plenário da Casa. Mas o mérito da proposta ainda não tem data para ser votado. O requerimento foi apresentado pelo líder da oposição na Câmara, deputado Zucco. O discurso oficial é o de que não existe clima no Congresso para dar aval ao aumento de impostos. Mas os deputados estão descontentes com o ritmo de pagamento das emendas parlamentares e querem mandar um recado ao Executivo. Segundo um deputado da oposição, a ideia é forçar o governo a continuar costurando um acordo em relação às emendas e ao pacote de medidas que propõe substituir a alta do IOF. Nos bastidores, todos admitem que a nova decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que cobrou explicações sobre a destinação das verbas de parte das emendas, foi o estopim para essa reação. O ministro deu 10 dias para o Congresso explicar um orçamento paralelo de 8,5 bilhões de reais atrelado ao Palácio do Planalto. O despacho do ministro incomodou Mota, que afirmou a líderes governista que os projetos de interesse do Planalto não terão trânsito na casa. Eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação de hoje, na minha avaliação, ela será muito simbólica sobre o sentimento da casa e vamos aguardar quais serão os próximos passos. E nesta edição vamos conhecer o oeste catarinense, precisamente a cidade de Chapecó. Localizada no oeste de Santa Catarina, Chapecó é conhecida como a capital da agroindústria e um importante polo regional, com destaque para o turismo de negócios e eventos. Conta com um importante entroncamento rodoviário, facilitando o acesso e o desenvolvimento de negócios. A cidade atrai estudantes de diversas regiões, impulsionando o desenvolvimento educacional e cultural. E vamos abrir a nossa câmera ao vivo de Chapecó, que neste momento os termômetros marcam 22 graus de temperatura. E olha, a cidade oferece uma das melhores infraestruturas turísticas da região. Ela está perto de estâncias termais, tem muitas paisagens naturais no Vale do Rio Uruguai e sítios arqueológicos que mostram os enigmas das civilizações indígenas. Chapecó se destaca também pelas festas típicas, feiras e exposições que promovem a cultura e o turismo na região. Assim, a gente encerra esta edição com curiosidades de cada cantinho do nosso lindo país. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você e até amanhã.